Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando com uma pergunta que é mais ou menos a seguinte: por que falta inteligência a esse novo mundo? Bom, há um tempo atrás, nós fizemos, um tempo atrás que eu estou dizendo, é o programa Pontuando de 20 de julho de 2022, onde nós fizemos uma apreciação muito simples, muito rasa até, de um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças. Muito bem. E eu andei vendo alguma coisa sobre inteligência, e a questão da inteligência, a gente não pode considerar apenas o coeficiente de inteligência. Tem uma reportagem que foi atualizada aqui de uma revista muito conhecida nacionalmente, a revista Veja, em que Ernesto Neves e Caio Saad fazem uma atualização de uma reportagem que foi publicada em 2021, da época do lançamento desse livro que eu mencionei. E ele faz alguns enxertos aqui com relação às questões da época e discute também a questão do coeficiente de inteligência. Nesse programa Pontuando, eu faço uma dissertação inicial dizendo que a inteligência medida pelo QI, coeficiente de inteligência, é uma medição mais ou menos voltada para a capacidade lógico-matemática e também para o caso da linguagem, considerando que a matemática também é uma linguagem, o raciocínio lógico, mais ou menos nesses níveis aí, nesses 3 parâmetros aí, que estaria classificada a inteligência do QI. Mas inteligência é algo que brota, que aparece no ser humano em várias instâncias. Por exemplo, tem pessoas que têm capacidade de liderança, tem pessoas que têm uma capacidade sinestésica, tem pessoas que têm capacidade de aglutinar conceitos, fazer ótimos resumos, tem pessoas que têm capacidade de cuidar dos outros, ter uma visão do meio ambiente. Existem vários tipos de inteligência. Eu estou falando aqui muito en passant, teria que ler para poder lembrar. Já fiz programas sobre isso também, inclusive dentro do livro do Howard Gardner, que ele fala as 7 inteligências principais, e também fala das mentes para o futuro, acrescentando mais 5 tipos de inteligências que decorrem das inteligências principais. Então, existe uma discussão a respeito da inteligência que é mais ou menos profunda. O que me preocupa hoje em dia é que tem voltado à tona a conversação, ainda que a partir daquele livro, mas a partir de outros teóricos também, de que a inteligência hoje em dia ela está prejudicada por alguns parâmetros. Então tem aqui um escritor e filósofo angolano chamado Vitor Buriti da Silva, que ele escreveu um texto interessante em que ele foi preciso e foi incisivo, e aqui ele diz o seguinte: nós discutimos as possíveis causas e consequências da queda do nível de inteligência humana nas últimas décadas. Mais uma vez, eu vou deixar aqui falado que a queda do nível de inteligência, ainda que medida pelo QI, ela parece que está graçando de uma maneira mais genérica. Essa observação que eu vou fazer nesse momento aqui agora é minha. Eu tenho notado que a criatividade com relação à questão de escritos, de textos, a criatividade com relação à própria arte, as discussões filosóficas têm sido um pouco mais pobres, não a partir dos filósofos, dos estudiosos, mas a partir de pessoas que têm uma tendência à filosofia,
Existe uma queda de criatividade, de uma maneira geral, nas sociedades. E isso parece que tem uma causa comum. Eu vou dizer parece, porque tudo está em discussão, nós podemos chegar a uma outra conclusão. E parece que está havendo uma entre-safra. Por exemplo, você vê na arte, no próprio futebol, nos outros esportes, e parece que existe uma entre-safra. Não aparecem assim, grandes ídolos. Talvez a questão financeira, a questão dos movimentos financeiros do show business, do espetáculo, esteja influenciando de forma que o indivíduo esteja mais propenso a vender aquilo ali e aparecer dentro dos parâmetros daquilo que é o business, e isso aí limita um pouco a criatividade. O fato é que a gente está vendo menos coisas explodindo como eram épocas atrás, mas em todas as eras da humanidade tiveram entre-safras, apareceram grandes gênios que impulsionaram o mundo para frente, depois davam uma calmaria e novamente apareciam. Sempre tem pessoas inteligentes, mas nós estamos falando de uma média mundial, considerando que nós vivemos numa sociedade de informação, uma sociedade em que tudo está a um clique, que você pode pesquisar sobre várias coisas, inclusive sendo mal informado, mas também sendo bem informado. Se você tiver propensão ao estudo, você tem como pesquisar. Claro que algumas coisas são filtradas pelas redes, pelas grandes plataformas, porque o business está ali no meio, ou seja, aquilo que é comercial, aquilo que vende menos, aquilo onde você pode colocar publicidade, ou que chame muita atenção, que é a média das pessoas mais acredite ou goste, obviamente que vai atrair mais pessoas e, portanto, isso vai ser mais incentivado, motivado pelo fato de que ali você consegue uma publicidade maior. Então você pega lá um programa de TV que seja mais meloso, choroso, cheio de emocionalidades, programas de auditório, programas onde tem coisas extraordinárias acontecendo, coisas que não necessariamente são importantes ou são razoáveis de serem vistas, e ali atrai muita gente por causa da média das pessoas. A média das pessoas no mundo inteiro não é de uma inteligência muito grande, não é de uma profundidade. Eu temo até de estar sendo preconceituoso de falar disso. Mas os estudos verificavam, os anteriores, os do passado, que cada geração que aparecia acrescentava um QI de inteligência, de capacidade, de percepção, até de linguagem, de inteligência matemática ou mesmo de criatividade maior do que as gerações anteriores, por causa dessa interligação, também porque tinham mais pessoas, também porque desenvolveu-se muito estudo em escolas, né? O mundo que deixou de ser agrário passou a ser mesmo na parte, nos mundos onde você tem comunidades rurais, é importante que os filhos fossem matriculados em escola, os governos começaram a exigir isso aí, e portanto houve mais estudo, mais aprofundamento. Então, tanto nos centros urbanos quanto no meio rural, tanto aqui na América Latina, quanto principalmente na Europa, na Ásia, nos países do norte, sempre foi desenvolvido nesses últimos 2 séculos, as gerações foram aparecendo cada vez mais ilustradas. E de repente, nessas últimas décadas, talvez de 20 anos ou 30, pouco menos de 30 anos para cá, foi observado um decréscimo. Ele é verdadeiro? Essa análise é verdadeira? Então nós vamos discutir um pouco disso aqui, vamos ler. Nada aqui é definitivo, né? Eu particularmente sou um pesquisador, sou um leitor, o que eu faço aqui é uma espécie de ensaio, não é nada que venha da minha lavra, é algo que possa se considerar dentro de um estudo profundo, talvez de uma pesquisa, mas não de estudo profundo. Eu pesquiso em alguns lugares. Eu vi em vários lugares a respeito desse tema, de ontem para hoje. Lembrei desse livro, eu tenho aqui na minha casa, o livro dos Cretinos Digitais, do Desmondet, do Michel Desmondet, e também
desse programa que eu fiz, um outro programa que eu fiz sobre questões de inteligência também, uma reportagem que eu já havia lido há uns anos atrás e agora ela está com mais artigos, ela está com mais coisas presentes. Achei essa do Buriti aqui, que eu achei bastante simplificada. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou permear entre essas duas reportagens e as outras que mais ou menos repetem, que fazem outras elucubrações, eu vou deixar de lado para que não fique muito grande, exceto se de hoje para amanhã tiver um estudo muito interessante, profundo, com muitos parâmetros de vários institutos, aí a gente pode voltar ao tema, né? Os temas, para a gente que publica sempre, os temas são recorrentes, toda hora a gente vai voltar a falar de determinados assuntos, sempre que forem pesquisas, sempre que forem coisas que possam nos esclarecer. Muito bem, então vamos partir aqui para a leitura do Buriti. Nós discutimos então possíveis causas da consequência da queda da inteligência. Apresentamos algumas evidências de que a superexposição às telas digitais, a polarização política e os riscos da própria inteligência artificial pode estar comprometendo o desenvolvimento cognitivo. Olha bem, então nós estamos falando de cognição, nós estamos falando de rapidez de raciocínio, relação entre coisas, que é mais um tema associado ao QI, a inteligência lógico, matemática e de linguagem. Mas existem outras coisas que são também inteligências que a gente pode estar percebendo um decréscimo. Ele não está falando necessariamente disso, ele está falando de desenvolvimento cognitivo. A gente vai comentando. Muito bem. A inteligência humana é um fenômeno fascinante e misterioso que tem sido objeto de estudo desde os primórdios da civilização. E ao longo da história, o conceito de inteligência foi refinado, foi medido por diversos métodos. O mais conhecido, mas não definitivo atualmente, é o QI. O QI é uma medida padronizada que avalia habilidades cognitivas de uma pessoa em relação à população média da mesma idade, né? Ela não está discriminando aí lugares. Quando eu falo lugares, eu falo de geografias, de culturas, de outras sociedades. Está pegando uma média. Durante grande parte do século XX, os países mais avançados vieram registrando um aumento de QI médio de seus habitantes, um fenômeno que ficou conhecido como efeito Flynn. O efeito Flynn é aquele efeito que dizia que cada geração estava acrescentando em habilidade cognitiva. Esse aumento foi atribuído a vários fatores: nutrição, educação, saúde e acesso à informação. A nutrição, a educação e a saúde foram primordiais nisso aí. E o acesso à informação foi primordial em termos, porque quando você é educado, você tem capacidade de percepção e capacidade de aprender e avaliar por si próprio, você se torna mais douto nos assuntos. E isso aí faz com que você exiba uma capacidade, uma habilidade de cognição, uma memória mais requintada, quase que em si mesmo uma plataforma de pesquisa a partir dos seus estudos, das suas percepções, que vai sempre se acrescentando. Então, mas o principal disso é o seguinte: o corpo estava hábil porque ele estava bem nutrido, a inteligência, a mente estava hábil porque ela tinha sido educada, talvez não tão profundamente, mas educada, e a saúde mantida em mais populações com capacidade de se tratar, acesso à saúde, mas também a percepção de como manter essa saúde, e a partir disso, com mais informação, você tinha um estudo continuado, um aprendizado continuado. Então são os 4 parâmetros: nutrição, educação, saúde e acesso à informação. São palavras minhas, tá? Voltando ao texto. Mas a partir de 2000, essa tendência inverteu-se e o QI médio começou a cair em vários países. Essa medida, obviamente, são as medidas dos institutos, das pesquisas. Essas pesquisas, uma pesquisa que tem 10, 15, 20 anos, ela ainda vamos dizer assim, vamos chamá-la de temporária, ela ainda é incipiente. A gente tem que ter um distanciamento histórico para olhar o conjunto dos acontecimentos, para poder tirar conclusões mais aprofundadas. Esses são os momentos iniciais. Então, por isso que está se dizendo que parece que esse mundo está ficando menos inteligente.
Esse efeito, ao contrário do efeito Flynn, ele tem sido chamado Woodley, talvez querendo dizer que a nova geração, as novas gerações, estariam menos inteligentes ou menos hábeis do que as anteriores. A queda no nível de inteligência humana, obviamente, que é preocupante, porque depende de nós, dessa inteligência, o progresso científico, o progresso tecnológico, que inclusive é muito grande, mas em nichos, né, em locais onde tem grandes institutos e grandes investimentos, onde você possa capturar gênios do mundo inteiro para poder trabalhar ali. Mas isso aí necessariamente, essa inteligência, essa competência, essa capacidade está passando para a média da população? Parece que não. Então depende de mais inteligência, o progresso científico para que você tenha novos pesquisadores, tecnológico para que você possa modificar a favor do homem a tecnologia atual, econômico porque você vai saber trabalhar a economia das nações, as economias pessoais, as economias familiares, e também isso afeta negativamente nas questões sociais da humanidade, e isso aí é central atualmente. Além disso, nós podemos comprometer a capacidade de enfrentamento de desafios globais no século XXI. Por exemplo, alterações climáticas, a própria pandemia, as desigualdades, os conflitos. É muito fácil quando você tem uma população deseducada, uma população pouco ilustrada, é muito fácil convencê-las de que não tem, por exemplo, não está havendo qualquer problema com as questões climáticas. É muito fácil convencer, por exemplo, que você não vai tomar uma vacina, que aquilo ali pode estar inoculando alguma outra coisa, porque a pessoa não tem a mente com algum tipo de ciência para entender que aquilo ali não poderia ser da forma como alguém está ali te pegando uma mentira. E manter as desigualdades, né? Porque os povos menos ilustrados se sentem superiores a outras pessoas por questões regionais, o que é uma absoluta bobagem, né? E isso inicia esse conflito. Então, com menos inteligência, você tem mais capacidade de gerar conflitos, criminalidade, disputas de terra, disputas de poder, através de políticas mal conduzidas ou de líderes esdrúxulos que possam aparecer e congregar uma população com menos habilidade de entendimento da vida. Nesse artigo, então, vamos explorar as possíveis causas e consequências dessa queda. Muito bem. Ele começa a falar do desenvolvimento e fala dos ecrãs digitais, né? As telas. Uma das principais hipóteses, olha bem, isso é uma hipótese, para explicar a queda no nível de inteligência é o excesso de exposição a telas digitais, computadores, celulares, tablets, as próprias TVs. Segundo o neurocientista francês Michel Desmondier, que eu citei o livro dele, né? Cujo livro The Digital Cretin Factory, que é a fábrica de cretinos digitais, que eu já li traduzido. As telas digitais têm um impacto negativo no desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Esse neurocientista, cujo livro dele eu já fiz um preâmbulo há 3 anos atrás, é um livro completo, tem várias instruções ali, algumas coisas definitivamente comprovadas, outras ainda em estudo, é uma tese, né? Ele é um neurocientista, precisa que existam mais papers sobre isso para que a gente tire uma conclusão mais, como eu disse, tem que haver um pouco de distanciamento histórico. Mas a princípio o estudo dele é um estudo mais aprofundado, e ele acha que existe realmente um problema de desenvolvimento cognitivo quando as crianças e adolescentes estão ligadas muito a ecrãs, ligadas às telas, porque isso aí afeta interações sociais, linguagem, principalmente linguagem, né? Mas também interações sociais, porque você está vivendo muito atrás da tela, conversando com pessoas do outro lado. Eu já falei isso N vezes. Quando você convive com as pessoas, você tem mais capacidade de se educar no sentido de você perceber as variâncias dos semblantes. Ali tem toda uma percepção de cheiros, odores, toques, todos os nossos sentidos estão ligados ali e todos eles trazem aprendizado para a constituição do indivíduo. Se você está distanciado dos fatos, apenas lendo ou conversando virtualmente, você está realmente afetando a sua capacidade de interagir, né? A própria linguagem, porque a linguagem ela vai muito do convívio, né?
Tanto é que populações adquirem certos sotaques em determinadas regiões porque convive, porque tem interação. Se as pessoas tivessem menos interação, talvez cada um tivesse uma linguagem, cada um tivesse um sotaque, ou não tivesse sotaque nenhum, fosse uma coisa mais normalizada, ou até mesmo a percepção de como se fala, né? Nós estaríamos muito lendo e pouco falando. E também a capacidade de concentração, o tempo de concentração, porque a tela ela fica pululando na sua frente, aqueles são impulsos elétricos, e você tem os leads das plataformas, das redes, e você vai passando o dedo naquilo ali, vai pegando pedaços de informação, e outra que surge, você já corre para ela e deixa de formalizar um conhecimento ali, ou aprofundar em alguns itens básicos. Então, a concentração é um pilar básico para o progresso intelectual. Sim, você tem que ter tempo de leitura, você tem que ter paciência de leitura. Uma das coisas que se perde nas telas é a paciência de leitura. Então, o Dermugé, que é o neurocientista, diz que as telas podem reduzir tempo gasto lendo ou brincando ao ar livre, que também é uma educação sinestésica, né? Você fica com mais habilidade. A habilidade corporal ela influencia na mente, porque a mente comanda o corpo e tem o feedback de como é que o corpo se desenvolve, reforçando o conhecimento da mente. E você passa menos tempo ao ar livre, onde você trabalha melhor a sua respiração, trabalha mais os seus músculos, a sua percepção de ambiente, né? E dorme menos e conversa menos com as pessoas, por exemplo, com pais, e menos paciência de aturar os seus professores. E isso realmente é um resumo lá do que o Dermugé falou. Essas atividades são essenciais para estimular a curiosidade, a criatividade, o raciocínio lógico matemático, a memória, a atenção, os comandos sinestésicos, a capacidade de liderança, a capacidade de autopercepção, a capacidade de condução, de se conduzir, de imaginar, de perceber, de criar a partir de fatos e eventos, a capacidade de observar mais profundamente. Tudo isso, se você está retirado do mundo e em frente às telas, você efetivamente está perdendo. Não precisa ser um neurocientista para a gente ter uma noção de que isso aí realmente deve faltar muito. É claro que algumas outras coisas as telas estão nos dando, mas talvez elas sejam menos valorosas, ou talvez elas poderiam acrescentar a tudo isso que nós temos capacidade de ter. Então nós teríamos que ter muito menos tempo de tela e muito mais tempo ao ar livre, muito mais tempo conversando, muito mais tempo convivendo. Então as telas digitais também expõem crianças e adolescentes a conteúdos violentos, eventualmente pornográficos, muitos deles superficiais, com informações que às vezes são desinformações ou que não são informações completas, que dão um limite de conhecimento que ninguém ultrapassa, e isso pode prejudicar o desenvolvimento emocional, mas também moral. De acordo com Dermugé, estudos mostram que o uso excessivo de telas digitais está associado a um menor desempenho escolar, maior risco de obesidade, depressão, ansiedade, dependência. Isso também é fácil de imaginar. Se você fica muito tempo parado e comendo, é maior risco de obesidade. A obesidade traz uma série de problemas. Mesmo quando você ainda é jovem, você pode começar a ter pressão alta pode atacar rins, pode atacar o próprio coração, começa a agredir a sua saúde. Daí decorre todo o mau funcionamento sistêmico do seu organismo, porque as partes começam a falhar. A própria depressão, porque você fica muito isolado, né? A ansiedade e dependência. Eu acho que a ansiedade, por causa da quantidade de informações, algumas conflitantes, a dependência principalmente, porque as pessoas ficam com aquela sensação de que perderam algo devido à pressa da informação. É como se você tivesse à distância de um clique a informação do mundo abrindo a sua volta, abrindo na sua tela. E isso aí, algumas pessoas sentem dificuldade de ter interações lá fora por estar perdendo alguma coisa. Muitos grupos que às vezes estão reunidos, sentados uns próximos aos outros, ao invés de estar conversando, estão mexendo no celular. É interessante, isso acontece em todos os países. A gente vê imagens aí passando lá da Ásia, dos Estados Unidos da América, da Europa, aqui no Brasil, o pessoal está muito ligado. E o segundo país que usa mais o WhatsApp no mundo
que é uma rede que tem um nome específico que eu não estou lembrando agora, é o Brasil. Parece que muita informação vem pelo WhatsApp. O neurocientista recomenda limitar o tempo de exposição às telas para as crianças, ao máximo 2 horas por dia, pelo menos de crianças entre 6 e 2 anos, e um máximo de 1 hora por dia para crianças menores de 6 anos. E também sugere a proibição do uso de telas digitais antes de dormir, porque aquilo ali tem uma claridade que afeta, desperta demais o seu cérebro e coloca ele em funcionamento mais rápido. Bom, nós temos outras coisas que estão atrapalhando as questões da inteligência. Por exemplo, outra possível causa é a polarização política. Ela causa uma queda no nível porque ela tem marcado o cenário mundial nas últimas décadas. Esse negócio não é à toa, isso foi proposital, está difundido mundo afora, não é uma questão só de Brasil. A polarização política é um fenômeno em que as pessoas se dividem em grupos ideológicos que costumam caminhar para extremos, né? Se recusam a se dialogar e se reconhecer o mérito ou os méritos das ideias dos outros. Não quer dizer, por exemplo, quando você está falando de 2 extremos de polarização, um muito à direita e outro muito à esquerda, alguém poderia dizer, mas não existe mérito no extremismo tanto de um lado quanto do outro. Sim, mas a polarização, ela muitas vezes não é feita entre extremos, né? Por exemplo, quem é mais conservador? Por questões religiosas, por questões familiares, por questões regionais, ele pode abraçar teses da extrema direita. E quem é mais progressista, ele pode vir a abraçar teses da extrema esquerda. Só que a extrema esquerda no mundo hoje em dia, com todo o seu discurso, ela está meio fora de moda. Então, o extremo do lado de cá pode não representar uma violência como a extrema direita do lado de lá, para onde alguns centrais e da direita e conservadores convergem. O extremo do lado de cá pode não representar, mas representa um fechamento de diálogo com as ideias ou com as pessoas do outro lado. Então, o lado da esquerda, talvez mais ponderado, o progressismo talvez mais ponderado, menos extremista, menos radical, ele pode estar se colocando numa situação de radicalidade quando ele não ouve e não pretende conviver com os outros, tão extremista quanto do lado de lá. E o que significa? Talvez o lado de lá tenha mais violência, porque a extrema-direita ela tem mais recursos de violência pela maneira conservadora de pensar, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade conservadora que acha que os princípios medievais ainda eram válidos, quer dizer, uma sociedade mais atrasada. Quando você tem uma sociedade de direita ou de centro que começa a abraçar, caminhar para esse lado, porque não suporta o outro lado, ele acaba se extremizando. Mas esse talvez não seja o maior problema, porque você encontra muitas pessoas do lado de lá que são boas, que convivem bem com você, que sorri, que te trata bem e tudo tal, mas quando se trata de discutir ideias, ele se fecha. E quando ele acha que você é de um outro lado, ele não conversa mais com você, mesmo que haja razoabilidade dele e de você para se ter uma conversa. Esse é o problema da polarização. Isso são palavras minhas, tá, gente? Você pode discordar de tudo que eu estou falando aqui, porque é a minha opinião, é a minha observação dos fatos. Bom, então, o que era preciso fazer? Praticar-se política. E o que é política? Política, eu não estou falando de política partidária. Política partidária, onde você define um conjunto de ideias que você pretende implementar em termos de estar no governo ou de estar representando alguém. Política é a capacidade de conviver com as pessoas, chegar a consensos por ideias baseadas em interesses de partes. Sempre se chegou ao consenso? Olha, o ideal é que uma sociedade fosse evoluindo para chegar a consenso. Não existe só a minha ideia, não existe só o meu interesse, não existe só o seu. E por mais que o seu interesse num determinado momento pode ser visto por mim como alguma coisa que não seja razoável, mas dentro de um contexto pode ser que naquele momento seja fácil de aceitar por ser o preâmbulo da solução de outros problemas. Por exemplo, problemas que se resolvem dentro de um condomínio, problemas que você resolve dentro de uma cidade, numa região, numa rua, num país, né? Quer dizer, entre países. Quer dizer, se não houver polaridade, onde um não escuta o outro, a gente pratica política, a boa política.
Se você tiver polaridade, um cala o outro, ou quer se calar, cada um vive na sua bolha. Isso não faz a sociedade transformadora, não se colhe informação fidedigna disso, não se faz pesquisa, não se aceita opinião. Por exemplo, você gosta de um artista, aí você descobre que ele está ligado a bolha diferente da sua. Pronto, você pega e elimina aquele artista. Olha, ele não deixou de ser um artista. E se você gostava do trabalho dele, o trabalho dele não deixou de ser bom. Eu já tive a oportunidade de ver vários artistas aí que apareceram na televisão, nas redes, falando bobagens, ao meu modo de ver, e não deixei de apreciar a obra deles, né? Isso é muito relativo, né? A gente tem que sair dessa polarização. Então, a polarização ela reduz a diversidade de opiniões, de perspectivas, né? Que o debate político enriquece. E a polarização ela desestimula o pensamento crítico, porque você fica dentro de uma bolha raciocinando com as informações das lideranças daquela bolha e para de fazer análise dentro do seu próprio setor, porque fica parecendo que você está atraindo aquelas lideranças. Não é por aí. Nós temos que ter pensamento crítico em tudo. Se nós tivermos pensamento crítico em tudo, formalizarmos a nossa opinião, nós temos que ter capacidade de debate. Num determinado momento, você está propenso a aceitar a ideia de A. Em outro determinado momento, você acha que é mais razoável você implementar a ideia de B. Se A e B estão em polos opostos, você nunca vai seguir B porque você está em A, e nunca vai seguir A porque você está em B. E, no entanto, circunstancialmente, por pensamento crítico e por competência, você poderia concluir que aquele que não pensa como você politicamente, ou que está na outra bolha, está com a razão. Certo? É muito complicado quando você... Então, quer dizer, a diversidade de opiniões, ela enriquece o debate. Quando você não permite que haja essa diversidade, ou quando você não aceita a diversidade, você empobrece o debate e acaba desestimulando o pensamento crítico. Outra coisa, a polarização ela aumenta o fanatismo, praticamente é implícito o que eu falei. E também aumenta o preconceito e a intolerância, que são obstáculos à aprendizagem e à convivência pacífica. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho quase certeza que a pessoa que eu vou mencionar aqui, sem falar o nome, ela não vai assistir meu vídeo. Mas um dia eu estava na rua, um sujeito parou um carro e foi discutir com o cara do carro de trás. Aí um cara mais ou menos velho como eu, ou seja, da minha idade, eu estou dizendo isso porque nós dois pretensamente somos duas pessoas ponderadas, ele parou para mim comigo e falou assim, olha só, olha que besteira, o cara sai, vai lá atrás, discute por uma bobagem, está atrapalhando o trânsito. Eu falei, E outra coisa, ele não sabe quem é a pessoa de trás, de repente o cara saca uma arma e tal. Aí esse cara virou para mim e falou assim, não, mas a arma é um direito dele. Eu falei, não, peraí, o direito dele em termos, né? Poxa, o camarada por uma discussão qualquer, por uma bobagem de trânsito, se alguém sacar uma arma para fazer alguma coisa, isso é uma tragédia. Eu falei, não, mas ele tem que ter uma arma para se defender. Eu falei, se defender de quem? Numa situação dessa, ele estaria se defendendo de quem? Ele estaria tendo razão à força. Aí ele pegou e virou para mim, não, mas eu sou CAC, eu acho que ter arma é uma coisa que tal. Eu falei, pô, sei lá, eu não concordo muito com você. Quando eu falei isso, ele virou para mim e falou assim, ih, você é do outro lado, ó, não tem conversa não, você é do outro lado. Eu falei, que lado, rapaz? Aí ele foi sair de perto de mim, eu peguei e virei para ele e falei, olha bem, você agora está fazendo exatamente a mesma coisa que aquele cara ali fez. Ficou com raiva, foi intolerante. Você está ficando com raiva e foi intolerante. Tudo bem, você quer ter arma, tem a arma. Ele foi saindo e me largou falando sozinho, né? E eu também não quis discutir, porque dois velhos brigando no meio da rua, os dois vão cair sentados, né? Então achei uma bobajada aquilo. Me senti ridículo, né? Mas eu não tive como parar a conversa, que ela tinha entrado de uma maneira ponderada. Olha bem, se nós dois não fossemos pretensamente de bolhas diferentes, não teria havido aquela discussão ali. Ele ia me entender, eu ia entender, e nós vamos seguir, porque o mais ponderável ali é não discutir por uma bobagem, né? É igual quando uma pessoa fala uma coisa e você pensa em algo que é ofensivo, você escolheu se ofender, exceto se ela te xingar e apontar o dedo. Mas se ela falar alguma coisa que você entenda como sendo extensivo a você, como ele entendeu que eu estava falando contra alguém que porta arma, eu não estava falando. Eu estava falando, apesar de que eu sou contra. Eu sou contra as pessoas terem arma. E ele percebeu que eu era do lado daqueles que não pensam que não deve ter arma. Então ele falou que eu sou do outro lado.
Aí eu automaticamente estou sem razão. Quer dizer, toda a ponderabilidade da discussão de que nós implementamos ali caiu por terra porque ele achou que eu estava do outro lado, né? E a gente não implementou conversa. Então, você vê que a polarização, ela gera intolerância e preconceito. E a gente poderia ter chegado às vias de fato. Talvez o que tenha segurado, não foi tanto assim também, né? A nossa discussão foi rasa, acabou rápido. Mas se nós fôssemos talvez um pouco mais jovens, um pouco mais sanguíneos, ou um pouco mais metido a macho, a gente poderia ter rolado no chão ali. Como eram dois velhos, né? Eu não sou velho cá nos pedaços, mas eu considero velho o suficiente para achar ridículo eu discutir com alguém na rua e chegar às vias de fato com ele. Bom, o outro ponto ponderado aqui pelo Buriti é porque favoreceu o surgimento de movimentos científicos e irracionais que negam ou distorcem fatos comprovados. Quer dizer, é uma terceira consequência do fato de você ter menos inteligência, menos informação e polarização. Alguns exemplos desses movimentos são o movimento antivacina, e esse movimento antivacina ele começou antes da pandemia e já havia movimentos mundo afora que se recusavam a imunizar seus filhos contra doenças graves. É a questão do pessoal dos terraplanistas que chegaram a montar grupos e tinham pseudociências que queriam comprovar que a Terra é plana, indo contra os princípios já descobertos, confirmados da física há muito tempo e tal. E para combater a polarização e seus efeitos nefastos sobre a inteligência, é necessário promover uma educação cívica, uma educação humanista, que dê pensamento crítico às pessoas, né? E essa educação humanista, ela deve promover a diversidade. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia é você observar uma sociedade diversa e fazer com que uns tolerem os outros, cada um no seu pedaço. É muito complicado, né? Uma vez aconteceu um fato que isso tem muitos anos, tem 20 anos mais ou menos. Tinham duas moças que namoravam na escola onde eu dava aula. Uma delas era muito simpática e a outra tinha assim, um olhar mais agressivo. Parecia que ela temia assim, ser agredida pela condição de homossexual dela. A escola não comentava, a diretora, a coordenadora lá levava a coisa numa boa. Aí apareceu um grupo de estudantes lá, essa escola era uma escola confessional, e um estudante lá, foram vários, mas um mais ou menos liderando o grupo, falou e tal, e virou para mim um dia e falou assim: você não acha que isso é um absurdo, a escola não poderia permitir isso? Eu falei assim: olha, o que eu acho realmente não interessa, mas o que eu sei é o seguinte: existem leis, elas têm direito a serem quem são. Se você imaginar que existem rapazes e moças que se namoram aqui na escola, você pode imaginar que essas duas moças, ou se fossem dois rapazes, também o poderiam fazer. O que eles estão fazendo não está menos exposto em termos de relações humanas do que o que uma menina e um menino podem fazer. E é isso que a coordenação e a direção da escola está considerando. É claro que não pode haver exageros, mas também não pode haver exageros com relação a uma menina e um menino. Não pode haver exagero com relação a dois meninos, não pode haver exagero com relação a duas mulheres. Ele falou assim: pois é, mas acontece que essa é uma escola religiosa e a gente sabe que isso é antinatural. Deus não quer isso. Eu falei assim: você não tem uma carta assinada por Deus que ele discorde disso. Não, mas isso é antinatural. Eu falei: pois é. Eu acho que tudo que está aqui foi criado por Deus. Nós não temos capacidade de discutir se isso aí é antinatural. Ele falou: não, mas é claro que Deus não gosta disso. Eu falei: mas se você defende que Deus criou tudo, se Deus criou tudo, como que aquilo ali não é criação dele? Eu não estou entrando na discussão de quem é Deus, ou de que Deus faz. Estou me baseando na sua crença, na sua religião. Aí eu virei para ele e falei assim: por exemplo, a morte. A morte é uma coisa natural. Tá, mas você gostaria de morrer? Não agora.
Pois é, mas em que momento que você admite que você vai morrer? Todos nós temos medo de chegar à morte. A gente só vai admitindo a morte à medida que o tempo vai passando. Ou então Deus fez a morte para nos punir, Deus é tão bom e fez a morte? Poxa, a vida, uma pessoa com uma vida maravilhosa que vai envelhecendo e de repente morre com todo o conhecimento dela. Olha, a finitude, a diversidade, as mudanças, as coisas diferentes que às vezes a gente não goste, não assimile, tem as suas explicações, que às vezes vão além da nossa capacidade de entender, do nosso espírito, do espírito humano. Quando o homem se torna sábio o suficiente para entender que existem essas limitações, ele começa a admitir que aquilo que ele não gosta ou aquilo que ele não entenda exista. Então, isso aí também faz parte da naturalidade do mundo. Não existem as regras? Essas podem ser exceção. A quantidade de homossexuais no mundo não é grande. Talvez seja 2, 3% da humanidade. Existem diversas condições, existem os assexuados, existem pessoas que não querem se casar, existem pessoas que não têm qualquer tipo de interesse sexual, existem pessoas que não se identificam com o seu próprio corpo. Todas essas diferenças que a gente vai admitir como sendo humanidades fazem parte desse tal mundo que você está vendo aí, que você diz que é criado por Deus, e se você acredita nesse Deus, você não pode discutir com ele. Bom, eu estou resumindo aqui que a conversa foi um pouco mais longa, né? Mas eu já falei pra caramba. Eu não estou me pretendendo correto nessa minha apreciação. Eu posso ter omitido coisas e ter falado de pensamentos meus. Mas são coisas que acontecem, a gente me ocorreu falar isso. Além de tudo, nós temos a liberdade, os desafios da inteligência artificial. Uma terceira causa possível para a queda do nível de inteligência, talvez pode ser a inteligência artificial. A inteligência humana é o avanço da inteligência artificial. Eu não sei se eu concordo muito com ele. A inteligência humana é o avanço da inteligência artificial. Talvez o que ele está querendo dizer é o seguinte: a nossa inteligência avançou tanto que nós criamos algo chamado inteligência artificial. Bom, em primeiro lugar eu vou discordar não dele, mas de quem define inteligência artificial como inteligência. Primeiro, eu não acho que ela é articulada na forma da inteligência parecida com aquilo que eu entendo como inteligência humana. A inteligência humana tem muitos recursos. Não vou discutir aqui porque seria longo. Até porque também não sou grande conhecedor, não teria tanta base. E não considero artificial porque se tem alguém que desenvolve aquilo, que manipula aquilo, que coloca aquilo em funcionamento, aquilo não é artificial. Tá? Aquilo ali é real. Ok? Então, aquilo ali é um modelo estatístico que trabalha à maneira de uma inteligência manipulada por desenvolvedores. Então, a gente chama de inteligência porque tem algo da inteligência humana, chama de artificial porque pretensamente ela está funcionando autonomamente, mas não está. Sem a participação do homem, ela para em determinado momento. E ele diz que essa capacidade das máquinas executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana pode estar trazendo um bloqueio no desenvolvimento da nossa inteligência. Não sei se isso é verdade. A IA trouxe benefícios para várias áreas do conhecimento e da sociedade, como medicina, educação, transporte e entretenimento. Mas ela também apresenta riscos e desafios para a humanidade. Um dos riscos é o desemprego tecnológico, né? Isso pode afetar a rotina dos trabalhadores, das pessoas, né? Dos trabalhos manuais. Você diminui o mercado de trabalho. O desemprego por tecnologia, ele realmente pode gerar pobreza, desigualdade e violência. Tá, mas esses são riscos da inteligência. Isso não necessariamente conduz a gente a ser menos inteligente. O risco da IA é a perda do controle humano. Eu não sei se isso aí seria verdade, isso é uma estimativa. Eu estou respeitando o autor, mas eu não estou concordando necessariamente com o ponto de vista dele. É um direito que eu me dou. Ele fala, o outro risco é a perda de controle humano, que é a possibilidade de as máquinas se tornarem mais inteligentes do que os humanos e agirem contra seus interesses e valores. Eu não creio definitivamente nisso. Se algum dia a chamada inteligência artificial sobrepor ao homem, você pode ter certeza que meia dúzia de desenvolvedores estão lá fazendo isso e não se sobreporá ao homem, e sim a uma minoria ou talvez uma maioria de homens, mas em detrimento desses homens em favor de outros. Então, eu não acho que a gente vai chegar à perda de controle humano, não. A gente pode ter a perda do funcionamento e aquilo ali parar de servir ao homem.
mas aquilo ali vira nos dominar, não, porque o recurso da inteligência humana, ele não consegue ser impregnado na máquina. Ninguém me convence o contrário. Bom, então, a conclusão aqui é que, entre as possíveis causas da queda no nível da inteligência humana que nós vimos há décadas, que nós viemos estudando aqui, tem a ver com a superexposição das telas, polarização política, os riscos da inteligência artificial. O que eu vou falar aqui sobre os riscos da inteligência artificial? Outro dia eu fiz uma consulta ao DeepSeek a respeito do governo atual. E eu disse, por que o governo atual perdeu em questões de avaliação se ele está com parâmetros bons? E citei os parâmetros. Ele me deu uma resposta relativizando o meu ponto de vista, dizendo que isso aí tinha a ver com concepções políticas, mas ele fez análise, ele trouxe análises técnicas dos parâmetros e disse que aquilo ali alguém poderia analisar como sendo razoável, mas que tinha outros problemas, e citou lá os problemas possíveis que não necessariamente eram verdade. Aquilo ali estava incrustado no pensamento do mainstream, ou seja, daqueles que coordenam as mídias, e que aquilo ali é um modelo estatístico. Esse pensamento mainstream ele está muito mais evidente nas mídias, nos comandos midiáticos, então aquilo ali passou como verdade de análise, quando na realidade aquilo ali é uma forma de ação política contra esse tal governo. E com relação ao governo anterior, eu também fiz uma consulta lá, ele falou que as análises que poderiam ser como é que eu vou dizer assim, que denegriu a imagem eram análises particulares de alguns grupos, mas ele citou lá alguns comandos técnicos lá que você via que realmente houve perdas e tal. A resposta dele foi dentro do mainstream, mas foi uma resposta didática completa. Se você pegar aquilo ali, não fizer uma leitura crítica, que modéstia à parte eu tenho capacidade de fazer, porque avalio várias outras coisas, você toma aquilo como realidade. Se aquilo ali for a única realidade, você vai suprimir a capacidade crítica das pessoas, porque a inteligência artificial disse aquilo ali é a última palavra, eu tomo aquilo como verdade, não consigo fazer proliferar outros pensamentos, não há desdobramento do meu pensamento, então a inteligência artificial ela estaria sendo o teto da inteligência ou da capacidade crítica do ser humano. E, portanto, o ser humano seria crítico. Bom, então, eu vou concluir aqui com a leitura dele, vou agradecer aqui os parâmetros que ele levantou. Acho realmente que ele fez uma análise razoável dos parâmetros. Eu discordei dele, mas concordei em outros pontos. Não li exatamente o texto dele, tá? Só levantei o que ele falou aqui. Ele é um escritor e um filósofo, e ele escreveu isso aqui em maio de 2023, também baseado muito no texto do Demonge. E voltando lá à pesquisa da revista Veja, eu vou fazer a leitura dela num próximo programa, com um título um pouco diferenciado, para que esse texto aqui não fique muito grande. Então, agradeço a sua atenção, dá um like nesse programa, deixa seu comentário, compartilha, assina o canal se você for novo por aqui, mas aperta o sininho para você ser avisado quando nós tivermos novos programas. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante, provavelmente ainda sobre inteligência, ok? Até lá!